Há exatos 50 anos, o Brasil passou por um marco único em sua história. Em 13 de dezembro de 1968, o presidente militar Arthur da Costa e Silva colocava em vigor o ato institucional número 5, o AI-5. Este documento de 9 páginas foi apenas o quinto dos 17 decretos feitos pelo governo militar, mas sem dúvida o mais duro de todos. Elaborado pelo então ministro da Justiça Luiz Antônio da Gama e Silva, dava plenos poderes ao presidente, fechando o Congresso, cassando direitos políticos e com liberdade para intervir em estados e municípios, por exemplo. A população soube do AI-5 pela voz do locutor Alberto Cury, que diretamente do Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, ao lado do ministro Gama e Silva, falou em cadeia de rádio e televisão. O ato editado pelo chefe do governo, com o referendo de todo o ministério, está concebido nos seguintes termos. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo presidente da República. No interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Em 30 de dezembro, os primeiros 11 deputados federais foram cassados. A partir desse período, mesmo com o endurecimento do regime, protestos passaram a eclodir contra o governo. Ao todo, 333 políticos de todos os cargos tiveram seus direitos políticos suspensos em 1969. Prisões, torturas e mortes foram relatadas Brasil afora. A censura imperava no meio artístico e na imprensa. Muitas pessoas tiveram que buscar exílio fora do país. Zuenir Ventura, jornalista e escritor, é autor do livro 1968, O Ano que Não Terminou, que conta como foi esse conturbado ano no Brasil e no mundo. Suas vivas lembranças mostram o peso dos tempos que viriam. A partir do dia 13 de dezembro, realmente foi cancelado. É como se realmente baixasse uma cortina de trevas no país, né? É outro país, é outro sistema, né? Os números, eu às vezes dou para os jovens, os números, você imagina o que é você viver com cerca de 500 filmes censurados, tá entendendo? De não poder ver 500 filmes, não poder ver 400 peças de filme, poder ler 200 títulos de livro, quer dizer, revistas, 500 letras de música, enfim, capítulos de novela, quer dizer, era realmente, isso foi um ano de trevas, sabe? Recentemente, com a Comissão Nacional da Verdade, foi divulgado o número de 434 pessoas mortas ou desaparecidas por agentes do Estado. O texto ainda responsabilizou 377 pessoas ligadas ao governo pelas graves violações aos direitos humanos em todo o tempo que vigorou a ditadura. O historiador Eduardo Baez analisa a atual situação da democracia brasileira e não vê possibilidade que algo semelhante possa voltar a ser instaurado por aqui. O amadurecimento do processo democrático, o amadurecimento do nosso Estado Nacional de Direito e nosso Estado Democrático de Direito e das instituições que estão vigentes no Brasil hoje, eu entendo que um ato tão drástico, tão violento quanto foi o AI-5 em 68, não enxergo esta possibilidade, não enxergo esta situação próxima na história do Brasil. Essa é a mesma opinião de Zuenir Ventura. Um novo AI-5 é inviável frente aos dispositivos que dão segurança à nossa democracia. Eu não vejo condições, entendendo, que haja esse retrocesso. Mas as tentativas, eu acho que existem e possivelmente vão continuar existindo. Quer dizer, eu acho que sem chance de se tornarem, quer dizer, enfim, realidade. Mas, de qualquer maneira, é bom a gente ficar vigilante, né? O AI-5 e os demais atos vigoraram até 13 de outubro de 1978, quando o presidente militar Ernesto Geisel promulgou a emenda constitucional número 11, que revogava todos os atos institucionais e complementares que fossem contrários à Constituição Federal. Começava aí, ainda lentamente, o processo de redemocratização do Brasil. Bom, professor Vila, no seu livro Ditadura Brasileira, o senhor diz que a ditadura efetivamente começou no dia 13 de dezembro de 68. E foi até 31 de dezembro de 78, 10 anos depois. Essa é uma boa discussão historiográfica, né?
E política ideológica, porque não é possível chamar de ditadura no sentido clássico. Basta consultar, por exemplo, o Norberto Bobbio, pegar um bom dicionário de política, né? Norberto Bobbio é o clássico, é o melhor dicionário de política que existe. Pega o período 64, 68, você não pode chamar de ditadura quando você tem eleições em 65 para 11 governos estaduais, com todos os festivais, né, da Excelsior, Record, de música popular, com teatro oficina, com toda a edição editorial, uma produção enorme. Você não pode chamar isso de ditadura, você pode se chamar de... Também não chama de democracia. Você pode dizer que as liberdades elas estão prejudicadas, há tentativas de censura, invasões inclusive de teatros, como o episódio bastante conhecido do Roda Viva em São Paulo e Porto Alegre, né? Mas ditadura no sentido do conceito ditadura, isso não existe. Isso daí é uma enorme bobagem, e eu escrevi, começou com um artigo chamado Ditadura Brasileira na Folha de São Paulo, que depois, muito ampliado, virou o livro Ditadura Brasileira, a democracia golpeada, a esquerda e a direita tal. Você não pode chamar ditadura também o período 79 e 85, 1979 e 1985. E por quê? Porque primeiro em 1979 em 31 de dezembro de 78, com a vigência a partir de 1º de janeiro de 79, foi restabelecidas as imunidades parlamentares. Não podia ter cassação. Onde há imunidade parlamentar, não tem ditadura, é óbvio. Passa a conhecer um mínimo de conceitos políticos tal. Segundo, em agosto daquele mesmo ano houve anistia a todos os presos políticos, banidos, cassados e exilados. Onde a anistia tudo, onde não há mais presos políticos, se chama de ditadura. 3 anos depois, em 1982, teve as eleições para os governos estaduais, com a participação de 5 partidos políticos, inclusive o PT, que tinha sido fundado em 1980. E o PT se dizia um partido do socialismo, né? Onde há um partido legal socialista, a ditadura? Não há ditadura. E teve as eleições em 82, reconhecidas pelo governo Figueiredo, com as vitórias oposicionistas em São Paulo, com Franco Montoro, em Minas Gerais, Tancredo Neves, né? Estou falando dos estados politicamente mais importantes. E Rio de Janeiro com Leonel Brizola, que era o grande adversário. O grande medo que o regime militar tinha não era dos comunistas, não era do antigo MDB, depois PMDB, né? Mas sim de Leonel Brizola, que ganhou e levou. Então você não pode chamar de ditadura o Leonel Brizola como governador, porque ainda havia lembrança do Leonel Brizola incendiário, não era mais na década de 80, mas o incendiário dos anos 60. Sendo assim, né, ditadura no sentido 1968, ato institucional número 5, que hoje completa 50 anos, são 12 artigos tenebrosos que dava todo o poder ao presidente da República de fazer tudo. É o ato mais arbitrário da história republicana brasileira. E ele esteve em vigência até 31 de dezembro de 1978 e tal. E aí houve tudo isso que foi relatado na reportagem do Fernando. Você tem prisões indevidas, perseguições, torturas, assassinatos, desaparecimentos, censura. É bom lembrar que muitos jornais, o jornal O Estado de São Paulo, por exemplo, começa a censura aí no dia 13 de dezembro e vai, salvo engano, até 5 de janeiro de 1975, estou citando a data de memória, quando o jornal completa 100 anos de fundação, mais 95 de vida independente, porque durante 5 anos ficou sob domínio do governo durante a ditadura do Estado Novo. Outros jornais também foram censurados da chamada imprensa alternativa, como os jornais Opinião, Movimento e etc. Né? Peças de teatro, filmes, novelas. A primeira versão do Rock Santeiro foi proibida antes de estrear, etc. Livros que foram recolhidos, tal. Mesmo assim, olha os paradoxos, como o Brasil é complicado, né? Mesmo assim, ocorreram eleições durante a vigência do AI-5 em 1970, 72, 74, 76. Né? Porque em 78 não teve eleição. Depois, teve em 78, mas aí ainda, teve em 78 sim. Então, eleições teve em 70, que foram eleições para renovar 2/3 do Senado, né? A Câmara dos Deputados, 72 eleições municipais, 74 para renovar toda a Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado. De 22 estados que o Brasil tinha à época, em 16 o MDB ganhou. A Arena venceu em 6, dos quais o Maranhão, só tinha um candidato,
candidato da Arena. Maranhão é o estado da família Sarney e tal. Então, mesmo durante o período da vigência do AI-5, o parlamento foi funcionando. Claro que sobre o tacão do ato adicional número 5. Muitos foram cassados, né? Deputados federais, senadores, vereadores, deputados estaduais, prefeitos. Me lembrar do Esmeraldo Tarquínio de Santos, por exemplo, para lembrar um deles, entre tantos outros casos. Então, se você quiser usar o conceito de ditadura, e eu uso sempre, acrescento a brasileira, é o período da vigência do ato adicional número 5, entre 13 de dezembro de 68 a 31 de dezembro de 78, que hoje completa 50 anos.